Então vamos que vamos, família, mais um dia, mais uma oportunidade para aprender, crescer e evoluir. Eu me chamo Júlio Dornelas, sou bombeiro militar, hipnoterapeuta, especialista em PNL e criação e manutenção de hábitos saudáveis, e aqui eu te ajudo a eliminar a autossabotagem da sua vida e assumir o comando. Hoje nós vamos falar sobre como você viver uma vida realizada sem abrir mão do seu descanso. E vamos ter um convidado super especial, que ele já está aqui, então eu já vou trazer ele para ele poder compartilhar mais sobre a história dele, sobre quem ele é. E família, esse tema é de extrema importância, porque não adianta nada você alcançar seus objetivos, você ter sucesso, se você não mantiver a sua saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Boa noite, Tiagão. Só E aí, como é que você tá, irmão? bom, bonito e humilde, você. A internet deu uma travada aí, será que é a minha? Tá. O seu tá. Calma aí que tá um pouco travado, Thiago. Se a minha vez aqui, eu testei a internet, estava ok, mas qualquer coisa muda de endereço e muda a internet também. Show. Tá travado aí? Voltou? Voltou. Mas tá meio. Parece que tá meio ruim. Bora perguntar pro pessoal. Quem tá aí assistindo, tá ruim pra vocês também? Bora ver aí na. Senão a gente fecha aqui e abre de novo. É, qualquer coisa eu mudo de endereço também, tem outro escritório aqui embaixo com outra internet, mas testei, estava ok. Aqui tá um pouco falhando. Comenta aí, família, se tá ok pra vocês. Parece que agora tá melhorando, Thiago. Uma boa noite para todo mundo que acabou de entrar. Então, bora arrochar, Thiago? Quer se apresentando aí? E aí, se ficar ruim, o pessoal comenta aí e a gente volta Bora, eu depois. só não consegui colocar o áudio no Bluetooth aqui, mas bora lá, Não, tá bom o áudio. tá? Tirar aqui o fone. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Corrêa. Como o Júlio fez a apresentações aí, inclusive me qualificando melhor do que eu faria. Eu sou pai, marido, repito pai porque é a minha vocação. Sou empresário também, trabalho pra caramba. É o meio, né? Gosto muito disso aí. Mas como a gente vai conversar hoje aqui, a gente define algumas prioridades. Eu agradeço aí, Júlio, pelo convite. É a Gratidão, primeira Thiago. live sobre a área aí que eu faço, inclusive, é parte de uma das minhas crenças limitantes é não ter dificuldade de participar disso. E é um prazer estar aqui contigo hoje. Massa. E hoje nós vamos falar do seguinte. A gente quer trazer aqui para vocês os dois maiores sabotadores que impedem que você alcance o seu sucesso e também fique deixando de lado a sua saúde, e duas estratégias para que você possa aplicar na sua vida, para você alcançar tudo o que você quer alcançar, para você ser uma pessoa realizada e mais do que isso, uma pessoa que alcança os seus sonhos e mantém a sua saúde e aquilo que é importante para você, sem abrir mão do seu descanso. E vai ser um bate-bola, onde eu vou falar uma estratégia, um sabotador, e o Thiago vai também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, pode estar comentando aqui, que vai ser super bem-vindo. Isso só acontece porque existe comunicação, existe diálogo. Quer começar então, Thiago? Como o Thiago falou, cara, o Thiago ele tem algo no coração dele. Ele tem uma vida, uma história extraordinária. E é muito bom ter o Thiago aqui, porque ele, como ele realmente disse, ele não tinha essa vocação de falar, mas ele tem várias vocações incríveis, várias habilidades incríveis, e que vai ser extraordinário poder estar te ouvindo, poder estar aprendendo com você, Thiago. Você quer começar?
Quando o Júlio me convidou, ele pediu para eu pensar em algumas crenças limitantes que a gente tem, que a gente avançar, e algumas coisas que a gente pode fazer para enfrentar isso. E uma das crenças limitantes que eu é uma que eu enfrento há muito tempo. Eu já avancei bastante, cheguei mais, que é a questão da gente estar sempre preocupado com o meio, preocupado com a opinião de terceiros, vivendo uma vida onde a gente olha pouco para a gente mesmo. Então, para ficar mais fácil de entender, todo mundo já deve ter um caso assim, ou ter passado por casos similares, de, eu quero seguir uma carreira, eu quero seguir um curso, mas tem sempre alguém para falar, não, isso não dá dinheiro, ou não, faz tal faculdade, que ela é mais interessante. Muitas pessoas caem nessa pegadinha. Isso acontece em vários outros áreas, por exemplo. Você decide que agora vai ser fitness. Vai para academia, vai ter alimentação saudável, mas a primeira sessão social que você está, no primeiro rolê, vamos dizer assim, com os amigos, a galera começa, não é possível, vai ficar sem beber, só hoje, que chato, etc., você cede. Né? Isso faz parte da gente, faz parte da maioria das pessoas. Eu acredito que quase todo mundo tem esse ímpeto, porque a gente é um ser social. Então, como ser social, a gente acaba querendo buscar a aprovação. E esse caminho de buscar a aprovação sempre, ele acaba sendo complicado e sendo pesado. É claro que tem níveis diferentes, tem pessoas que fazem isso ao extremo a ponto de não ter protagonismo próprio nenhum para poder se encaixar em meio das relações, e outras pessoas em níveis menores. Eu sempre tive um nível de timidez, né, desde a minha infância. Eu sempre lutei contra isso. Algumas pessoas que me conhecem, que assistirem essa live ou ver depois esse vídeo eu falando isso, não, eu não conheço esse Thiago. Isso é uma luta interna, parte de estratégias que eu sigo há muitos anos, que é para poder combater isso. Né? Então, esse fato de a gente estar aqui na live hoje, eu tenho buscado formas de me expor, de participar de cursos, de fazer apresentações, inclusive uma delas que foi um grande passo, um curso recente onde eu conheci o Júlio, conheci outras pessoas maravilhosas como o Júlio. Eu tive que me colocar nessas posições, então isso são parte de estratégias, né? Mas o mais fundamental disso tudo não é nem a questão de buscar aprovação, etc. É o porquê que a gente faz isso, né? E fazendo aquelas análises e refletindo bastante, para mim, pelo menos, o ponto que eu cheguei e a forma que eu trabalho comigo mesmo, eu tenho primeiro que me amar, primeiro que me conhecer, primeiro que me observar, que a partir daí eu passo a não negociar algumas coisas que são minhas, né? A não negociar o meu espaço, a não negociar as coisas que são importantes para mim. Se eu me conheço, se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu busco, eu passo a me posicionar. E o interessante, quanto mais eu fiz isso, quanto mais eu passei a me posicionar, quanto mais eu passei a olhar para mim e fazer o que eu acho importante e botar energia no que eu acho importante, várias pessoas abandonaram o meu convívio, muitos foram ficando pelo caminho. E que bom que muitos ficaram pelo caminho, né? Isso me deu espaço para conhecer pessoas como o Júlio, por exemplo. Você dá uma olhadinha no Instagram do Júlio, é um camarada que tem uma carreira, já conseguiu atingir o sonho de ser bombeiro, mas todos os dias vem trazendo conteúdo e vem trazendo positividade para a vida das pessoas. Do mesmo jeito que ele trouxe para mim. Nesse treinamento que a gente fez, o Júlio me desafiou a gravar um vídeo. E parte do treinamento era investir nisso, né? Reforçar o estado de eu vou fazer, deixar para trás as crenças limitantes. E ele me desafiou, vamos fazer. Ao final do treinamento eu consegui gravar um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos. E eu confesso que até agora eu não o assisti, mas eu gravei. Né? Foi muito bom. E não por acaso, Júlio, eu estou aqui participando da primeira live, né? Falando ao vivo, olhando para o telefone, que para mim era algo complicado. E fazer essas buscas, essas anamneses é justamente por isso. A gente fica imaginando o que o outro vai pensar. Então, uma estratégia importante
que eu gostaria de trazer e que funciona comigo é olhar para você antes de imaginar o que o outro vai pensar. O que você pensa de você, certo? E como fazer isso sem muita filosofia? Para mim, funciona caminhar no parque sozinho, né? Sair dos altos estímulos que a gente tem, ou tomar um banho aí, que a conta de luz briga com a gente no final do mês, 1 hora, 1 hora e 20, mas pensando em mim, me sentindo, vendo como eu estou, fazendo uma anamnese mesmo, é o momento que eu consigo tirar os ensinamentos que são importantes e guardar para mim, tirar de mim o que não funcionou para coisas novas, ou seja, é um momento egoísta mesmo, é um momento que a gente tem que olhar para a gente. Para mim isso funciona e eu desafio as pessoas a tentarem também. Acho que é no momento que a gente olha para a gente que a gente consegue entender realmente o que é importante, entender o que a gente é e a partir daí se posicionar. Porque se você posiciona-se como você e as pessoas ao seu redor não te aceitam, você tem que escolher se manter firme para que essas pessoas ou aceitem você como é, ou saiam do seu convívio e daí mais para pessoas que aceitem. Isso faz parte da evolução. Uma analogia interessante, ficar fácil de entender isso conchas marinhas. Como é que elas são formadas? O animal que está ali dentro, ele cresce, ele evolui, aquela concha fica apertada, aquilo dói, aquilo machuca, ele tem que abandonar aquela concha e criar uma nova. Toda vez que a gente faz isso, a concha anterior já não cabe mais. Então a gente tem que evoluir, isso é uma evolução. Essa é a primeira crença limitante que eu gostaria de trazer. Então, parar de pensar no que as pessoas pensam de você, se compreender e pensar primeiro no que você pensa e no que você quer. E como estratégia, tirar esses tempos sozinho, sem estímulo de terceiros, sem celular de preferência, no máximo com uma música, se isso te faz bem, e ficar sozinho com seus pensamentos. Isso não é ser egoísta, isso é se tratar para poder fazer bem para as pessoas, é se fazer bem primeiro, é se amar primeiro, para depois conseguir amar o próximo, para depois fazer bem para o próximo, porque se você não está bem, você é sempre fruto do meio, está sempre se adaptando ali para agradar todo mundo e no final você não tem identidade. Sensacional, Thiago. Joguei a bomba, Porra. agora tá para sua mão. Não, você arrebentou, pô. Maravilhoso. E tudo que você me falou, eu fui anotando aqui, porque eu tô aprendendo. Me fez lembrar de uma metáfora do caranguejo, que quando o pescador vai buscar o caranguejo, é uma história, né? Era um pai e um filho. Aí o pai e o filho, eles sempre iam buscar o caranguejo. E naquela pesca, o filho queria pegar muitos caranguejos. E o pai falou, filho, não precisa de muitos. Um balde é o suficiente. E aquele filho, cara, por que que meu pai fala isso? E aí depois ele foi refletir, conversou com o pai e o pai falou o seguinte, filho, quando você cozinha um caranguejo e põe eles lá para cozinhar, quando um tenta fugir, o outro vai buscar ele e vai manter ele lá na panela. E o que você trouxe aí traz muito essa experiência. Que, cara, o meio onde você está, o meio que você convive, ele vai ter força sobre você. Você quer assim ou você não quer assim, mas é uma realidade. Com quem você está andando? Sabe? O meio, ou ele te faz evoluir, ou ele vai continuar te puxando para o mesmo lugar. Ele não quer que você seja melhor do que eles. E o que o Thiago trouxe foi sensacional. E essa metáfora do caranguejo, essa história do caranguejo, sempre me remete a isso. Porque, pô, se você está crescendo, se você está evoluindo, pessoas vão ficar. E aí você agradece por elas. Porque se elas passaram na sua vida, elas têm alguma importância. Mas mais do que isso, abre espaço para que o novo chegue. Porque foi assim também que, pô, eu conheci o Thiago, um cara sensacional que está trazendo uma mensagem maravilhosa. É assim que eu conheço pessoas novas que me ajudam a ir para o próximo nível, sem ficar estagnado. Muito top isso. E aí você trouxe mais alguns pontos aqui que eu achei bem interessante, que é o olhar para dentro, Thiago.
O olhar para dentro é o que faz toda a diferença. E você bateu muito bem nessa tecla. Porque, cara, quando você olha para dentro e você se encontra e você sabe quem você é de verdade, pouco importa o que os outros vão achar de você. Teve uma menina que comentou aqui, deixa eu achar ela, que ela falou o seguinte: eu queria ter aqui, ó, Nick BSB, eu queria ter essa maturidade. Nick, cara, isso é uma maturidade maravilhosa que você pode experimentar. Que é você ser de verdade, e quando você é de verdade, simplesmente quem você é, quando você está sozinho e você começa a expor isso para as outras pessoas, quem é de verdade vai ficar com você. Agora, quem é de mentira, Perfeito. quem gosta só daquilo que é o seu disfarce, vai embora. E, pô, que bom que essas pessoas vão embora. Assim você começa a filtrar quem realmente é importante, quem realmente gosta de você e não de quem você é disfarçadamente. Faz sentido, Thiago? Júlio, faz total sentido, e até para acrescentar nisso, a minha vida é cheia de transformações e de mudanças, né? Então, a cada ciclo, eu pulei para um nível novo, para um posicionamento novo. Então, recentemente, assim, 5 anos atrás, eu falo recentemente que o tempo voa, quando a gente é pai, eu tive meu primeiro filho. Quantas amizades eu não perdi por não conseguir estar nos mesmos ambientes? Mas isso não é o mais importante. Quantas amizades eu mantive que não se importava se eu podia estar nos mesmos ambientes? Então isso é um bônus que eu tive, né? Quando isso aconteceu, quando essa transformação aconteceu, quem ficou pelo caminho está vivendo outra jornada, numa outra vibe. E quem ficou, realmente ficou pelo que eu sou, pelo que eu acrescento na vida delas. Eu tenho alguns amigos que estiveram comigo durante essas transformações, independente do que eu me tornei, independente do que eu me posicionei, independente de que fase da vida eu me inseri, essas amizades se mantiveram. E essas eu estou sempre honrando, Cara, top. né? Porque são aquelas pessoas que estão ali pelo que você é. Então, cada transformação dessa que a gente faz é um degrau novo. Ela dói, mudar é difícil. Olhar para a gente mesmo e ver as fragilidades que a gente tem, ver o quanto a gente é impotente perante algumas coisas, causa ansiedade. Mas depois que a gente passa a fazer isso com frequência, a gente começa a encontrar caminhos. Né? Começa a encontrar meios, começa a encontrar pessoas que estão sempre puxando a gente para um próximo nível, que podem estar daqui a uns anos ou não. Mas o importante olhe para você, continue seguindo, se transformando, todo mundo muda todo dia, mas seja fiel a isso. Eu costumo pensar assim, ó, se você acha que ama demais alguém, mas ainda não aprendeu a se amar, provavelmente isso é obsessão, não é amor. Massa, Porque você não massa. aprendeu a fazer. Top. E aí, Thiago, tem algo que eu sempre gosto de falar, que é o que Jesus nos ensina, e muitas pessoas parece que entendem isso de uma maneira errada, que é sempre amar o outro e depois você se esquece. E eu já fiz isso. Quando Jesus fala assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e depois você ama ao próximo como a ti mesmo, se você não se ama, não tem como você dar amor para o próximo. Cara, se você não se ama, não tem como eu amar a minha esposa plenamente se eu não olho para mim. Não tem como Perfeito. eu entregar o melhor para você se eu não olho para mim. Não tem como. E eu cometia muito esse erro. E isso é muito top. Agora eu vou trazer o que eu acho que é um grande sabotador dessa busca pela realização, que é o seguinte, é querer alcançar o sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é você alcançar o seu objetivo. Sucesso não é aparecer na TV, não é nada. Sucesso é você alcançar aquilo que você quer para a sua vida. E esquecer da sua saúde. Aí eu compartilho que a minha vulnerabilidade seja a sua força, porque eu já fiz isso e fui parar numa cama. Cara, eu queria tanto buscar um sucesso, alcançar meus objetivos, que eu comecei a esquecer de mim mesmo. Era uma obsessão em alcançar um resultado que eu fui me deixando de lado. Não praticava atividade física, fui parando. Comecei a me alimentar mal. E o pior de tudo, é que o meu sono, Thiago, cara, o meu sono foi por água abaixo. Eu acreditava que para alcançar um resultado, e eu caí nessa pegadinha, eu precisava dormir o mínimo possível. Minha gatinha trouxe bem, eu fui parar na cama de um UTI. Eu acreditava que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida.
E a melhor fase da minha vida, produzindo muito, estudando muito, dormindo pouco, eu dormia 4 horas por dia, você tem noção? Eu esqueci da Eu minha já saúde. fiz alguns splits desse e eu não aconselho para ninguém. Vixe, eu esqueci completamente da minha saúde. Aí, pum, maior desafio da minha vida. E eu jurava, durante um tempo parecia que estava dando certo. E aí eu jurava que estava vivendo a melhor época, quando de repente uma cicatriz desse tamanho na minha cabeça, onde eu parei na cama de UTI e tive que repensar os meus hábitos, tive que repensar meu estilo de vida. E eu entendi que não adianta dinheiro, não adianta sucesso. Eu nunca vou gozar de nada disso se eu estiver no hospital. E aí a Perfeito. vida muda, bicho. Então, para mim, um grande sabotador é você escolher ou um ou outro. Por que não? E aí, a partir daí, né, Thiago? Eu comecei a Uhum. trazer uma filosofia para a minha vida e eu compartilho com vocês, que é o seguinte: todos os dias, cuidar e zelar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, para mim é essencial. Porque se você não cuida disso todos os dias, é como se você deixasse um jardim sem cuidado nenhum. Começa a nascer um bocado de praga e depois você não sabe mais o que fazer, você fica perdidinho. E um outro ponto é fazer de momentos simples momentos especiais, que é você dedicar tempo para quem você ama, você dedicar tempo para aquilo que é importante para você dedicar tempo para você mesmo. Olhar para dentro, igual o Thiago trouxe. Porque sem amor próprio, de nada vai adiantar eu entregar o meu melhor para o mundo, porque eu sempre vou estar em falta. Então, para mim, esse é um grande sabotador. Quer acrescentar algo aí? Maravilhoso, cara. Eu tô vendo você falar, é a primeira vez que eu vi essa cicatriz. Né? A gente vê, a gente imagina um monte de coisa, imagina acidente, imagina uma série de coisas, não sabe o que a pessoa passou. Não tem a base disso. E poder ver você narrar essa história e me imaginar em momentos que eu já fiz isso, e não, momentos não muito longínquos, não. Recentes, inclusive. Eu acho assim que é válido a gente dar uns splints de vez em Total. quando, dar um all-in de vez em quando, para poder aproveitar uma oportunidade, mas não dá para fazer isso meio de vida, né? Porque vida é justamente é isso, é poder gozar de um descanso, poder curtir as vitórias que conquistou e poder estar sempre com as pessoas que são importantes. É isso que nos mantém humanos, que nos mantém vivos. Eu costumo acreditar o seguinte: eu não coloco o objetivo profissional em segundo canto. Eu não acho que seja besteira você buscar uma condição melhor. Mas você está Total. buscando isso para quê? A pergunta é importante. Você está buscando isso para quê? Né? E isso me leva ao segundo sabotador que eu trouxe. Você me permite entrar nele. Arrebenta aí. Né? Ao passar do tempo nessa batalha, né? Eu vim de Minas Gerais em 2019. Graças a Deus eu tive um estudo, a família tem hoje que Deus concede e a gente torce que a gente vá primeiro e fique todo mundo aí. Pelo menos eu sou assim. Mas eu sempre trabalhei muito, sempre entreguei muito e eu tive que criar estratégias para poder fazer o que eu quero, da forma que eu quero e me manter são. Né? Então, eu acredito que um dos sabotadores das pessoas é negociar com o que é importante. Tá? O que seria isso? Eu, por exemplo, defini para a minha vida que para mim é importante a minha família e é importante o meu desenvolvimento profissional, porque é com ele que eu vou dar as condições que eu espero dar para minha família. Tá? Então, são duas coisas que eu não negocio. E o que é negociar? Negociar não é ser intransigente e falar, olha, eu trabalho das 8 às 18 e esse horário eu não faço mais nada e das 18 em diante eu fico colado com a minha família e nesse período eu não faço mais nada. Tá? Negociar com o que é importante é você definir que vai fazer algo e na primeiro estímulo de desistir, você negocia. Fala, olha, eu não vou para o exercício hoje, só hoje, porque hoje eu vou comer alguma coisa. Se isso é algo que você não negocia, você não deve fazer. Você pode fazer estratégias diferentes. Hoje eu vou fazer meu exercício mais cedo, porque à noite eu quero fazer outra coisa. Isso não é negociar. Isso é equilibrar a rotina para conseguir manter-se firme nos seus objetivos e ainda assim conseguir fazer outras coisas. Foi o que eu fiz
com a minha vida profissional e minha vida pessoal, e eu continuo buscando estratégias para isso. Eu quero sempre ter oportunidade de estar com meus filhos, eu quero sempre ter oportunidade de estar investindo no meu trabalho. Então isso foi me levando a sempre avançar, né? Eu não perco, eu tive a sorte de esforçar-me e aumentar o meu de minha sorte, de encontrar pessoas boas que foram me dando apoio e condição para poder chegar onde eu quero. Então, quando eu era seletista, basicamente, e eu queria estar com a minha família ou não perder um momento com a minha esposa ou com o meu filho, a estratégia que a gente encontra. Eu entrego mais do que se espera de mim por um bom período e eu colho isso em questão de confiança, de autonomia para poder flexibilizar meus horários, para poder fazer o que eu quero, para poder estar onde eu quero, porque quem está investindo dinheiro em troca do meu tempo, né, tem consciência de que eu vou conseguir entregar o valor. Tá? Toda relação de trabalho é isso, é baseada em entrega. Eu te entrego um valor esperando que você me entregue de volta um resultado. Então, se a gente entrega mais e sabe negociar isso, a gente consegue flexibilizar. A partir do momento que eu passei a ter meus negócios, eu fui obrigado também, para poder não perder as consultas da gravidez dos meus filhos, as consultas deles de rotina, não perder aniversário na escola, mesmo não ser do dia oficial, eu tive que aprender a delegar e entregar algumas responsabilidades nas mãos de outras pessoas para poder ter as duas coisas. Ou seja, eu não negocio meu tempo de qualidade com a minha família, eu não negocio o meu investimento no meu trabalho, no meu crescimento. Então, eu tenho que conseguir criar estratégias. A partir do momento que a gente coloca isso como uma premissa, tem que dar um jeito. E quando o ser humano, e eu já cheguei nessas situações N vezes, de você se ver naquele momento, eu tenho que dar um jeito, estratégias surgem, onde as opções aparecem, onde as pessoas que estão ao seu redor, que fazem sentido, que te apoiam, estão ali para poder colocar a mão. Vai lá que hoje eu fico com seus filhos, você vai conseguir, amanhã você compensa. Não, vai lá que eu tenho certeza que você vai entregar esse resultado depois a gente vê isso. Então, assim, não negociar as coisas que são importantes, isso é muito, para mim é uma premissa e as pessoas entendem isso errado, tá? No momento que você coloca esses pressupostos na sua vida, o seu dia que tem 24 horas, a se tornar um dia que seja uma semana para outras pessoas, porque começa a criar ferramentas que te proporcionam isso, né? Então, é algo que eu gosto de trazer para as pessoas, que eu trago todo dia. Todo dia um avanço diferente. A gente tem uma parada, a gente aprende de novo, cria ferramenta e evolui, né? Isso, para mim, é uma ferramenta de evolução. E negociar com isso é uma ferramenta de se manter no mesmo lugar e não evoluir. O que você acha desse pressuposto? Tiago, eu super concordo com esse pressuposto. A Paty, ela trouxe aqui algo sensacional, que é saúde, família e trabalho. É você cuidar da sua saúde, você ter como princípio a sua família e você trabalhar, porque se você não trabalhar, as contas não vão ser pagas. Então, assim, trabalhar é essencial. E eu queria saber de você também, Tiago, com tudo isso que você falou, cara, é que você tem estratégias extraordinárias para fazer isso e fazer muito bem. Família, para quem não conhece o Tiago ainda, eu quero dizer o que esse cara faz. O Tiago, ele é dono de 8 empresas. O bicho é empresário na área funerária, saúde, de varejo. Ele é um esposo presente. Ele é um pai de 3 filhos presente. E o que esse cara faz? Ele está presente em todos esses lugares e de uma maneira maravilhosa. Eu quero saber, Thiago, porque muitas das pessoas que me seguem, muitas pessoas que chegam até mim, têm muita dificuldade de manter foco. Fala, Júlio, cara, eu tenho dificuldade com foco, eu procrastino muito, eu sempre deixo as coisas para depois. E quando a gente estava conversando, você me falou, Júlio, em uma manhã, às vezes eu trabalho o que um funcionário meu trabalha quase que em uma semana. Sim. Como é que você consegue fazer isso, Thiagão? Júlio, eu acho que todo mundo que estiver assistindo muitos vão fazer a própria anamnese e não vão assumir, outros vão falar, cara, é mesmo.
Hoje em dia todo mundo tem smartphone, certo? Eu convido todo mundo para dar uma olhadinha lá na parte de saúde do aparelho, etc. Dependendo do aparelho, tem um local diferente, para ver quantas horas a gente passa com ele e o que, que a gente usa. Tá? Então eu estou dando um pedaço do dia que a gente passa rolando ali stories, sem objetivo nenhum, porque a gente está descansando, às vezes a gente está cansado. E aí gasta esse tempo de descanso, não descansando e olhando para a tela, né? Então, o que, que eu faço, e eu vejo muita gente que anda comigo, eu tenho sócios hoje que fazem isso à maneira deles. Todo mundo tem uma quantidade de energia durante o dia. Não interessa o que você tem. Vamos colocar de 0 a 100. Se você consegue empregar mais do que essa energia que você tem, não são os instintos, que são temporários. Tá? Então, o que eu faço é tentar ser o mais produtivo possível nos momentos que eu estou focado em ser produtivo. Então, eu passei períodos durante a pandemia, com a minha esposa trabalhando dia sim, dia não no hospital, que eu trabalhava com meu filho, né? Eu criei estratégias junto com ele, pequenininho, para ver quanto tempo ele fica no carrinho, quanto tempo ele vai ficar no desenho, que ficava em torno de 20 minutos, quanto tempo eu tenho para poder focar, 40 minutos, focar em ser produtivo, e quanto tempo eu tinha que parar para poder dar comida, sentar, brincar. Eu tive apoio de várias pessoas durante o processo, entre amigos, funcionários também, mas a forma o que você pode fazer com as ferramentas que você tem. Todo mundo aí que trabalha das 8 às 18, e eu falo isso com tranquilidade, meus funcionários, a maioria são meus amigos, eu converso com eles, eu tenho abertura, então do mesmo jeito que eu brinco, que eu converso, eu cobro. E todo mundo que está assistindo sabe que tem aquela hora que você está produzindo full time, aquilo ali você está entregando o resultado, você está entregando valor, e aí tem a hora que aquilo cai e que você não produz, que você dá aquela zapiada, que você vai no Instagram, e aí você não vê passar 1 hora de prazo. Então, no meu caso, que trabalho com empresa, que eu tenho um horário mais flexível, nesse horário eu consigo encaixar atividades lúdicas que me descansam. Nesse prazo eu consigo brincar com meu filho, eu consigo fazer um brinquedo de madeira, eu consigo extrapolar. E no momento que eu estou trabalhando, focando em produção, eu consigo produzir o máximo possível. E o que não depende de mim, eu tenho tentado ao máximo passar para outras pessoas e confiar em terceiros. Porque um problema da maioria é imaginar, poxa, são setores diferentes, coisas diferentes, não é possível. Cara, empresa é a mesma coisa de qualquer administração que faz o seu tempo dentro de casa. Tá? Tem uma finalidade é entregar algo para alguém. Quando você vai limpar a casa, você tem uma finalidade, que é finalizar a limpeza. Tá? Quando você vai produzir, sei lá, uma pizza, você tem uma finalidade e tem um processo. Você não para ali produzindo uma pizza a full time com o negócio cheio, você não para no meio para poder fazer outra coisa. Mas quando você está limpando sua casa, você faz aos poucos, ou então deixa para depois. A hora que era para você estar descansando aí, eu não consegui gravar o nome, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, mas alguém comentou, olha, ultimamente eu tenho trabalhado mais e não descansando quase nada. Comece a olhar para a sua rotina, porque eu tenho certeza que você não é produtivo full time, né? Então, nesses momentos, o que, que você pode fazer para poder descansar? Se não pode, como você pode aproveitar esse esforço para que ele seja temporário? É sempre isso, a energia. Quanta energia você tem, aonde você vai empregar e qual resultado você espera. É o que eu conversei com você recentemente, você falando sobre a intencionalidade. Né? Você puder até falar sobre um pouco sobre isso. Não adianta você fazer algo sem intenção. Então você vai gastar energia à toa, você vai perder o foco, você vai fazer outras coisas. Então, se você for produtivo 2 horas do seu dia, tá? E produtivo de verdade, você vai criar soluções que outras pessoas não criam em 3 dias, que é chegar na rotina, bater o ponto, entrar, sentar no computador, ver o e-mail, responde 1 ou 2 coisas, dá uma enrolada, faz mais uma coisa solta. Então, tenha intenção. Você me falou muito sobre isso, eu queria que você pudesse pincelar um pouco mais para o pessoal entender que você é bem mais didático que eu. Primeiro que você está arrebentando aqui, ô, Thiago. Mas eu vou falar. Mas antes de falar, família, aperta esse coraçãozinho para que mais pessoas possam chegar aqui e receber desse conteúdo valioso e compartilha. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão escolhendo entre viver uma vida trabalhando, uma vida realizada e deixando de lado o seu descanso. Então,
Primeiro, curte aqui, porque assim o Instagram vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor. E quanto mais esse coraçãozinho sobe, mais a gente fica motivado. E compartilha aí pelo menos para 5 pessoas. Resumindo o que o Thiago falou aqui, e eu vou falar sobre intencionalidade. Primeiro ponto, autoconhecimento. Isso é essencial, você olhar para si e perguntar, cara, o que que eu estou fazendo no meu dia? Intencionalidade, você quer chegar no ponto B. Você está aqui no ponto A, você tem o seu objetivo definido. Você tem que ter intenção, você tem que perguntar, o que eu faço no meu dia que me aproxima desse objetivo? O que eu faço no meu dia que me tira desse objetivo? Quando você começa a mapear isso, você começa a ter clareza. E mais do que ter clareza, eu fui anotando aqui o passo a passo e ver se bate com o que você falou. Você, pô, foco. Foco é energia. Quando você entende que foco é energia, vai chegar um determinado tempo que você precisa sim levantar da sua cadeira, precisa poder fazer uma caminhada para arejar a sua mente e depois você volta e continua ali focado. Dá intervalos. O Thiago falou, cara, eu comecei a mapear o meu dia a dia. Eu trabalhava com meu filho, eu mapeei o meu filho, autoconhecimento. Quando eu estou focado, eu estou intencionalmente focado, eu vou produzir. Mas quando eu percebo que o meu foco está caindo, minha energia está caindo, eu vou lá e me revigoro sendo presente na vida de quem eu amo. Você tem noção do que é isso? O tanto que você pode fazer de diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas de você quando você tem intencionalidade. Você está produzindo, você está produzindo. Você vai descansar, esteja realmente pleno e descansando naquele momento. Esteja conectado com a pessoa que você está. Tem algo que eu e o Thiago a gente estava conversando e a gente quer trazer isso aqui para você. Tá chegando o Natal e muitas pessoas acreditam que para outra pessoa amar ela, ver que ela valoriza, vai começar a dar presente. E tem uma filosofia que a gente carrega no nosso peito, que é o seguinte: o maior presente que você pode dar para alguém é a sua presença. Seja Exatamente. intencional. Ou seja intencional em tudo que você faz. Se é para você estar focado, intencionalidade, esteja focado. Se é para você produzir, esteja ali para produzir. Se é para você descansar, esteja lá para descansar. Se é para você estar com outra pessoa, esteja com essa outra pessoa. E você vai notar o tanto que você vai começar a se sentir bem, o tanto que você vai produzir, o tanto que você vai elevar de nível todos os dias da sua vida. E eu acho que foi, um outro ponto que você trouxe aqui também, e que é sensacional, é delegar. Pô, olhar no seu Sim. dia a dia e perguntar o que que realmente preciso aqui das minhas mãos e o que que eu posso delegar. E a partir daí você começa a canalizar a sua energia. Por que que a gente acorda e depois dorme? É porque, pô, durante o dia a gente vai gastando, como se fosse uma pilha, né? A gente vai gastando a nossa energia. Então a gente dorme para recompor essa energia. O primeiro sabotador aí que eu falei, eu não estava dormindo, então minha energia ficava aqui, ó. Eu acreditava que eu estava super produzindo, mas a minha bateria começou a diminuir, diminuir e veio uma descarga. Foi parar na UTI, um câncer na minha cabeça. Você tem noção do que é isso? Então não tem como alcançar um sucesso sem deixar a sua saúde de lado. E Perfeito. seja intencional em tudo que você faz. Nesse Natal e em todos os momentos, entenda que o maior presente que você pode dar para alguém é a sua presença. Faz sentido? Júlio, faz sentido pra caramba e a coisa que eu levo comigo assim, recentemente eu estava fazendo um carrinho de madeira pro meu filho e colocando Conta lá disso aí, farol, bicho. não sei o quê. Aí eu recebi, eu fiz um carrinho para o meu menino, um ônibus, quando ele tinha 2 anos, o mais velho. E agora eu tô com o mais novo e fiz um outro carrinho de madeira, onde eles saíram comigo para procurar, o mais velho é que escolheu a madeira, ele que escolheu as rodinhas, e eu botei uma caixinha de som Bluetooth no carrinho do mais novo. E o mais velho ficou incomodado porque eu dei tinha rodinha. E eu comecei a fazer esse processo e resolvi postar algumas fotos. Como eu postei assim, a furadeira, do carro, fiação. Teve gente que achou que ia criar um transtorno, só um farol, uma luz de LED que pisca e tal.
ficou bonitinho o negócio, mas alguém mandou mensagem assim, ah, não, para fazer isso aí, comprar um Hot Wheels. Cara, você tem noção da reação do meu filho, de ter participado disso? Ele dormiu com o carrinho, pediu para dormir sozinho, coisa que ele não estava fazendo alguns dias aí para o ciúme mais novo, então estava querendo com a gente. Não, eu vou dormir sozinho, porque se eu sentir medo, eu ligo a lanterna. Inclusive, eu postei vendo isso. Então, assim, não é o caminho, não é o quanto custou, é o tempo que eu dediquei, é a presença que eu dei, é o construir junto. Né? Essa jornada aí de produzir, de chegar longe, de gerar resultado, às vezes a gente é tão consumido por essa sensação de vencer, que quando a gente começa a ter condição, a gente quer transformar a vitória em aquisição e presente, né? Mas transformar a presença, tá? É um negócio que eu falo para as pessoas, eu tive a sorte de ter um bom pai, uma boa mãe, uma boa família, eu beijo meu avô, beijo meu pai, abraço todo mundo. Meu pai não me responde se eu chamar ele de pai, tem que ser papai, né? Mas não tem nada que se compare naquela entrega, naquela presença de brincar, de fingir, de se fingir interessado por uma besteira ali quando fala de filho, cara. Se você prestar atenção ali no brilho, né, no peso, a gente vê o que é a diferença de presente e presença. Mas as pessoas vão perdendo isso aí com o tempo. A mensagem que você trouxe próximo ao Natal é fantástica. Eu acho que não é enxergar com toda a bagagem e recursos que tiver e seu filho não te abraçar. Não quero imaginar no futuro meu filho não me chamar de pai. Porque eu tenho recentemente de um empresário que tinha vendido a empresa de 1 bilhão e falou, olha, qual o melhor título que vocês têm? O melhor título não foi de pai. Ouvir um filho me chamar de pai, ainda me abraçar depois de eu estar velho, para mim é o sinônimo de vitória. E só alguém que conseguiu entender esse fator, diferença entre presente e presença, que eu acho que vai colher isso no futuro. É algo que eu acho importante demais, cara. Top. E só para reforçar e a gente ir para o último ponto, é que a falta disso tem adoecido. Então, assim, é realmente reforçar que, cara, seja presente. Sabe, eu sou filho, seja presente com quem você ama. Independente se é você ser presente com seu pai ser presente com você ser presente com a sua esposa ser presente. Mas seja intencional, esteja de verdade com essas pessoas. E mais do que isso, é estar conectado não com o telefone, é estar conectado alma com alma. Porque o que o Thiago trouxe aqui, pô, é como se o filho dele pudesse crescer e no que ele vai crescer, o Thiago vai ali, tá toda hora dando presentes, enchendo o menino de boneco, de carrinho, e cadê o pai? É aí, família. E de onde é que o sofrimento começa a surgir? Se você puder anotar isso, é maravilhoso. O sofrimento, ele surge quando nós não nos sentimos amados, quando nós não nos sentimos valorizados e quando você não se sente amparado. E tudo isso começa dentro da sua própria casa. Esse é o valor de ser um pai de verdade. Esse é o valor de você estar presente com quem você ama. Porque você dá amor, você valoriza e você ampara aquela pessoa. E a partir daí, você tira o sofrimento e você traz para a pessoa uma vida leve, uma vida realizada. E é isso que é o mais importante, que esse Natal, que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que traz um pouco mais desse calor, possa te fazer refletir sobre isso, sobre ser intencional e não sabotar o seu sucesso, não sabotar o seu descanso. Sentido? Maravilha, você concluiu o processo inteiro, cara. E eu te agradeço a oportunidade, não só de estar na live, não, mas as coisas que você tem me entregado sem perceber. Você é um cara que doa muito, é um cara que entrega muito, faz de bom. Né? Eu, se não me engano, eu sou algo desse tipo, você me perdoa se estiver errado, mas a intenção bom, seria isso? Eu vi você com a camiseta durante o curso, e eu entendi na sua intenção e nas coisas que você trouxe, enquanto você ajudou todo mundo ali, cara, que a sua intenção é essa. Né? Eu acredito que vai ser um pai sensacional, porque como ser humano, o pouco que eu te conheço, te respeito
como se eu te conhecesse há décadas. Gratidão, Tiagão. Gratidão. Junto. E vamos lá então para a última. A estratégia que eu quero trazer aqui para vocês tem muito a ver com como é que eu posso, a melhor palavra que eu posso utilizar aqui é convivência. A gente precisa aprender a conviver. Tem uma outra palavra que é melhor do que essa. Mas o conviver com a outra pessoa é algo essencial. Você aprender a... Cara, me faltou, mas ela vai vir, a palavra. Relacionamento, pronto, chegou. O relacionamento, aprender a se relacionar com o outro é algo essencial para você alcançar qualquer coisa que você quiser alcançar na vida, você precisa se relacionar com seres humanos. Você precisa ter relação, você precisa criar isso. Então, a última estratégia que eu quero trazer e que me fez ir para outro nível, eu separei em partes para ficar mais fácil. Primeira questão é sempre dialogar. Por que dialogar? Hoje eu sou casado. Muito bem casado, por sinal. Minha gatinha está aqui, é a Carol. E, cara, hoje, para eu alcançar um sucesso, para eu alcançar uma vida realizada, não é mais só sobre o Júlio. Eu tenho como princípio, eu tenho como valor a minha família, assim como o Thiago. Saúde, família e trabalho. Então, é super importante para mim eu estar bem com a minha família. Eu trabalho com a minha esposa. Então, o diálogo nisso tudo é essencial para que a gente possa manter uma harmonia aqui dentro de casa. E eu falo com muito orgulho, Tiagão. E para todo mundo que está aqui, cara, casamento é maravilhoso. E de onde eu morei muito tempo no Peso Sul, periferia aqui de Brasília, e, cara, lá era casamento, é prisão. Você casa para ficar preso, você casa para separar, casamento é ruim. E hoje eu falo com garbo e elegância. Casamento é libertador. E mais do que isso, o diálogo que você cria, quando você tem essa união, vou fazer 3 anos de casado, nunca discuti com a minha esposa. Nunca a gente gritou um com o outro, porque a gente tem como princípio o diálogo, saber o que a gente quer e não é o que eu quero acima do que ela quer. Que isso fique muito claro. Não é o que você quer acima do que o outro quer. É o que vocês querem juntos. É o que vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro e que vocês dois vão crescer. Porque se não for assim, um vai sair perdendo. Não é ganha-ganha. É um ganha-perde. E no ganha-perde, não é o jogo que vai te fazer ir para o próximo nível. Quer comentar sobre isso? Cara, eu quero. Eu estou ouvindo você falar e pensando aqui, né? Eu tenho um relacionamento entre idas e vindas durante os namoros, brigas, etc. Assim, a gente não teve essa maturidade desde o início porque a gente não tinha maturidade quando a gente começou. Né? Ela com 15, eu com 17. Mas a gente está até hoje, brigando até hoje, mas sempre com aquele intuito de, olha, a gente está junto, a gente tem uma família, a gente cresce junto. Como a maioria dos casais, eu não atingi essa plenitude, a gente não brigar e dialogar sempre. Mas a gente acaba que, hoje a gente discute por algum desentendimento, um fica com a cara amarrada pro outro, no outro dia tá um lá levando um café, ou dando uma cutucadinha aqui, e a gente continua evoluindo junto, porque a intenção é a mesma, a gente quer continuar construindo a família, também a gente está indo para o terceiro filho, fazendo adaptações para crescer junto. Então, esse compartilhamento. Eu não compactuo dessa história de que casamento é ruim. Porque partindo do princípio de que eu não negocio com as coisas que são importantes para mim, se fosse ruim, eu já teria mudado. Porque quando você fica num relacionamento que é ruim, você não faz bem nem para outra pessoa, nem para os seus filhos quando você tem. Né? Então, o objetivo, eu acho que é sempre evoluir e aprender. O brasileiro ele tem essa máxima, né, de reclamar de tudo. Então, o casamento é ruim, a sexta-feira que é boa, a segunda é ruim, e vive sempre nesse ciclo aí de reclamar, como se houvesse algo que transcende aquele estado de vida que você tem, e uma hora vai ficar tudo lindo, maravilhoso, ou a vida do outro é maravilhosa, e acaba-se a vida, e você passa vivendo nesse ciclo aí de reclamar do estado que você está, viver sempre os mesmos ciclos e não evoluir. Então, eu acho muito importante isso, de aprender a evoluir no relacionamento, aprender a evoluir em conjunto, porque não faz sentido nenhum você
enrolar, né, dentro de quatro paredes com alguém com quem você sofre de estar junto, com quem não te acrescenta, com quem não te faz evoluir. Né? Então, é por isso que eu falo lá, primeiro sabotador que eu trouxe foi se conhecer, porque uma pessoa que se conhece e se respeita, ela passa a tomar as rédeas da própria vida. Então, o que você trouxe é fantástico, cara. Eu acho Maravilha. que todo mundo que aprender a olhar um pouquinho para isso aí vai poder crescer e melhorar todos os dias o relacionamento, por mais que não seja o mais perfeito de todos. Use o parâmetro de como era o seu relacionamento ontem, não como é o relacionamento do vizinho, como é o relacionamento do Júlio. Total. Sentiu que vocês estão evoluindo, tem intenção de evoluir, estão crescendo junto, despeje energia nisso aí. Né? Afinal de contas, é a pessoa que vai ficar do seu lado quando você estiver lá gaga, rabugento. Cara, eu sou um cara que vou ficar rabugento demais quando eu ficar velho. Minha esposa tá enrolada, né? Mas ela tá lá junto até hoje. Então a gente tem que valorizar isso aí e continuar crescendo junto. Maravilhoso, Tiagão. E voltando a um ponto que a gente falou lá no início, deixa eu dar boa noite aqui para a Gisandra, Léo, Nilminha, Vitor, Adriano, Janderson. Muito bom, Jéssica, Larissa. Vamos juntos, família. Muito bom estar aqui com vocês. E um outro ponto é aquela questão do amor próprio. Você dialogar primeiro com você mesmo, pô. Dialogar com os seus pensamentos, dialogar com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, assumir o comando sobre você. Porque quando você assume o comando sobre você mesmo, o que você pensa, o que você vê, o que você escuta, o que você fala, como você age, seu relacionamento com o outro se torna infinitamente mais fácil. Então, todo relacionamento começa de dentro para fora. E aí o diálogo com você mesmo é algo que eu queria acrescentar. O outro ponto que eu trouxe aqui, que tudo é uma questão de estratégia, mas eu trouxe partido, que é organizar e planejar. Pô, depois que eu começo a dialogar com a minha esposa para saber onde é que nós vamos, onde é que eu quero chegar, qual é a vida realizada para nós dois, a gente precisa organizar e planejar como é que a gente vai fazer. Porque senão a gente vai ficar numa corrida de ratos, entrar num ciclo da autossabotagem. Não vai fazer nada, faz tudo mal feito, faz tudo desorganizado, não sabe para onde está indo. Então, organizar e planejar o nosso caminho, a nossa jornada. Depois disso, eu coloquei fazer acordo. Cara, em relacionamento, você fazer acordo é algo que vai evitar brigas, que vai evitar discussão, que vai evitar... E para ter uma vida realizada e não se sabotar, é necessário você fazer acordo. O que você vai fazer, o que o outro vai fazer, como vocês vão chegar, como vocês podem não ficar carregando o piano sozinho. Então, acordar um com o outro, o que vai ser melhor, não para mim, não para você, mas para nós dois. Eu acordei com o Thiago antes da gente chegar aqui nessa live. O que ia ficar melhor para mim, o que ia ficar melhor para ele, o que ficaria melhor para nós dois. Não deixar que o seu ego fique inflamando em tudo que você quer fazer. Mas que você possa realmente, pô, ter humildade e pensar no crescimento, na evolução, no próximo nível. Depois disso, Thiago, eu coloquei aqui executar. Planejou, organizou, vai executar. E aí, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de errar. Pô, se você não errar, você nunca vai colher nenhum resultado. Se você errou, você aprendeu uma maneira de como não fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, Thiago, que é: eu não erro, eu aprendo. Aí as pessoas me perguntam, cara, como assim? Como você não erra? Eu falo, pô, se eu erro, eu estou aprendendo uma maneira de como não fazer. Então, eu vou para um outro caminho, mas eu continuo executando. E aí, por fim aqui, o penúltimo, na realidade, é ajuste. Se executou, não alcançou o resultado que você quer, ajusta. Faz diferente. Porque se você continuar batendo o martelo do mesmo jeito, vai continuar tendo o mesmo resultado. Atitudes diferentes, resultados diferentes. E aí, por fim, entra no ciclo aqui de produtividade, diálogo novamente. Se eu não conseguir o resultado que eu quero, eu vou dialogar para ver o que a gente pode fazer diferente e continuar para o nosso objetivo. Então, eu acredito que dialogar, organizar, planejar, acordar, fazer acordo, executar é essencial. Ajustar e dialogar de novo é o caminho, é a estratégia que
que pode te levar para a vida do sucesso, para a vida de sucesso, sabe? E sucesso, mais uma vez, não é o que eu acho, é o que é para você. Não é aparecer na televisão, é você alcançar seus objetivos, você alcançar seus sonhos. Sucesso para você, talvez, pode ser ir para academia, pode ser se alimentar bem, pode ser ler um livro, não sei o que é para você. Mas se você realizar isso, aprender com os nossos erros, aplicar na sua vida aquilo que a gente está trazendo, e a nossa intenção aqui é sempre entregar o que há de melhor em nós. Então, se por algum acaso eu falei algo que não está de acordo com o que você acredita, pode trocar as minhas palavras, mas fica com a nossa intenção, que é transbordar o nosso melhor. Júlio, Quer acrescentar, Thiago? não quero, não, é porque você vai falando, vai trazendo algumas reflexões, assim, cara. É o famoso básico que funciona. As pessoas ficam esperando uma fórmula mágica, né? Top. Para poder atingir as coisas. Mas ficam no estado de reclamação, de não ação, né? Se você se mantém no estado que está, se tem algo que não muda o estado, é reclamar. Né? Eu costumo brincar com as pessoas que são mais próximas, e eu vou fingir que vocês que estão aí são muito próximos. A vida não te deve nada. Por mais difícil que ela esteja, por mais difícil ou injusto que seja a largada de onde você partiu, infelizmente, né, ela não vai te ouvir e ela não vai fazer nada por você. Então, sempre é a ação que vai fazer que você mude de estado. E todos os outros processos que você incluiu de fazer, analisar, viver, voltar, dialogar, é o que faz você continuar avançando. Então, é perfeito. O que você trouxe para mim é perfeito. Top. Vamos concluir aqui e aí concluir com uma ação. Família, olha só. Ah, eu quero ter mais motivação. É um motivo para ação. Ah, eu quero orar mais. Oração é você orar e ir para ação. Tudo vai te levar para uma ação. Tem uma filosofia que eu sigo muito, Thiago, que é ora et labora. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, porque é só assim que você vai alcançar o resultado que você quer alcançar. Show. Show? Maravilha, Thiago, se você meu amigo. pudesse mandar uma Essa eu quero que mensagem você para me esse manda no mundo. WhatsApp. Show. Se você pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas, qual mensagem você mandaria? A mensagem que eu mandaria é: seja protagonista da sua própria história. Tá? Se conheça para entender que história você quer escrever e trabalhe para fazer com que isso aconteça. Não interessa qual o tamanho do seu sonho. Seja protagonista dele. Não espere que as pessoas façam por você, por mais que elas possam até dever essa atitude. Não espere, seja protagonista, a vida é muito curta. Eu aprendi isso a partir do momento que eu virei pai, que isso corre. Todo dia que eu olho para o meu menino, ele está maior do que o dia anterior. Eu vou sentindo que as coisas que eu sabia antes que funcionava ontem não funcionam mais. Minha menina ia nascer daqui a um ano e 9 meses, agora já faltam 60 dias. Então, a vida passa, seja protagonista. A mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas é essa: seja protagonista da sua própria história. Top. A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa que eu carrego comigo. Você nasceu para vencer. Cara, se você acredita nisso, tu não aceita mais miseria na sua vida. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não aceita que você é uma ansiedade, que você é uma depressão. Você não aceita mais nada disso. Você não aceita um relacionamento abusivo. Você não aceita um emprego mais ou menos. Você não aceita viver uma vida mais ou menos. Você vai além. E é com essa frase que eu quero terminar essa live. Agradecer pela sua vida, Thiago. Agradecer por cada um que está aqui. E a gente vai deixar... Já está aí, gatinha? Tem lá no meu feed uma frase que é a seguinte. Qual é a frase? Faça de momentos simples, momentos especiais. Já está lá. Então, eu quero convidar vocês a ter uma ação depois dessa live. Que é ir lá e comentar assim, ó. Nasci para vencer. Vai lá e comenta. Nasci para vencer. Faça de momentos simples, momentos especiais. E mais uma vez, Thiago, gratidão pela sua vida. Gratidão por estar transbordando. Foi sensacional te escutar e aprender com você. Tava cheio de medo de passar aqui. Você pega pela
mão aí, ensina. Estou aprendendo muito contigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter dado essa chance de conhecimento. E eu convido todo mundo que assistir essa live a ir lá no perfil do Júlio e conhecer os outros conteúdos, tá? É uma coisa que eu não falei com você, mas nos últimos dias, tentando me preparar para a live, algumas vezes eu entrei no seu perfil para procurar outra live, para ver como isso funciona. E, por incrível que pareça, algumas das mensagens que eu encontrei pareciam que tinham sido deixadas para mim. Então, eu acho que é válido todo mundo que passar por aqui, entrar lá, procurar, que vai achar algo que vai ser válido para você. Vamos tirar a nossa foto aqui? Bora lá. Não passei nem perfume não, mas vamos nessa. Eu passei. Deixa eu... Aqui. Show. A Nilminha tá perguntando assim, bora só terminar com essa aqui, ó. Às vezes os problemas me desmotivam. Desmotiva a gente. O que fazer? Você quer dar uma resposta aí? Eu posso tentar contribuir. Nilma, problemas sempre vão acontecer e sempre vão nos desmotivar, porque a gente está sempre no estado de esperar algo do futuro. O conselho que eu tenho para te dar, e é algo que eu exercito todo dia, isso é algo que a gente tem que fazer um esforço para se preparar para isso, é esperar menos e preparar-se para poder sempre estar olhando o que eu posso fazer para contornar esse problema, para usar ele como uma alavanca para a solução. Tá? Isso pode ser pegar um caminho diferente que eu tracei, pode ser criar ferramentas para eu não enfrentar esse problema ou resolvê-lo. Tá? Quanto menos expectativa a gente tiver e quanto mais orientado para a solução a gente tiver, mais fácil vai ser lidar com os problemas que vão continuar aparecendo todos os dias, inevitavelmente. Show, Thiagão. Então vamos juntos, família. Se você me segue e não segue o Thiago, vai lá, porque o Instagram dele vai ser cada dia melhor, né não, Thiagão? Tamo junto, meu amigo. Vou aprender com vocês, vou passar a compartilhar, ter um pouco mais de coragem de publicar, né? Porque eu sempre tive aquela história lá que era o meu problema inicial de ficar pensando, então, quem é que quer saber isso aqui? Para quem isso agrega? Né? E quanto mais eu conheço outras pessoas e mais eu ouço feedbacks e me exponho, mais eu descubro onde eu posso ajudar, onde eu posso contribuir, né? Então, eu vou continuar aprendendo com vocês. Então vamos junto. Gratidão e uma boa e maravilhosa noite para nós. Valeu, Thiago. Valeu cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Vai lá na foto do perfil e comenta, nasci para vencer.